Olá pessoal, boa noite para todo mundo que for chegando aí com a gente. Vamos aguardar o pessoal entrar aqui na nossa live, as nossas lives de quinta-feira do Núcleo Espírita Eurípides Barçanufo. Deixa eu ver se eu consigo fixar aqui o tema da live de hoje. Vamos lá. Olá, Melinha, boa noite, bem-vinda. Estou aqui fixando o tema de hoje, hein? Só um instantinho para a gente... Enquanto o pessoal vai chegando... Será que eu consigo aqui? Deixa eu ver... Boa noite para todo mundo que está chegando. Porto Muri, né? Também Tairo Mani. Boa noite aí para todos vocês. Sejam bem-vindos aqui na nossa live de hoje, da nossa casa, do nosso núcleo. Eu acho que eu não consegui fixar aqui, não. Boa noite também para Micaela. Vamos aguardar aqui Sinara, que já deve estar chegando. Hoje a gente vai falar de um tema muito interessante, que é doença, um caminho para a cura. Inclusive esse tema foi um dos temas de uma das nossas jornadas, né? Jornadas espíritas que acontece aqui em Camaquã. Deixa eu ver se está chegando mais gente aqui. Vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo chamar a Sinara aqui, hein, gente? Só um instantinho. Vamos aguardar um pouquinho para ver se ela chega, então. Então a gente sempre realiza essas nossas lives às quintas-feiras, a partir das 7 da noite. E a gente sempre conta com a presença da turma que acompanha a gente aqui, né, no Instagram. Você que está chegando hoje pela primeira vez, seja bem-vindo. Marcelo Pinheiro, um abraço, Marcelo. Também Lely de Cássia. Boa noite para todos vocês. Vocês estão conseguindo me ouvir direitinho? Que esse meu fone e microfone aqui, às vezes o som fica um pouco baixo. Acho que Sinara chegou aqui, hein? Vamos ver. Prontinho, está sendo adicionada. Cheguei. Bem-vindos todos, bem-vinda, Sinara. Boa noite. Obrigada. Boa noite, Caio. Boa noite a todos que estão presentes. Já Estava aqui dando boa noite para todo mundo. Não, eu estava vendo, né? Marcelo chegando e a todos que estão, né? Participando, entrando na nossa live. Que sejam bem-vindos. Luiz Pinheiro presente, viu? Um beijo. Luiz Pinheiro. Um abraço também para o Feu, Alfredo Seibert, sempre com a gente. E a galera está chegando aqui, né? Boa noite para todo mundo, então. Bem, como já é 7 horas, agora exatamente 19 horas e 1 minuto, vamos dar início, né, à nossa live, cujo tema é Doença, um caminho para a cura. Olha que bom, né? Muito a gente tem esse entendimento. Então a gente começa com a nossa prece inicial, com a nossa oração. Eu vou estar
fazendo essa prece, então, pedindo que todos vocês que estejam acompanhando a gente nesse momento, agora procurem se recolher, se interiorizar, fechando os olhos, e vamos sentir a presença espiritual benéfica dos bons anjos de luz que estão conosco nessa atividade, que trazem consigo as emanações mais belas das esferas maiores, que trazem a presença de Jesus, a presença de Maria para as nossas vidas, nos equilibrando, nos acalmando, nos dando força, paz, trazendo harmonia para esse instante. Que nós possamos, diante da conversa de hoje, do estudo, desse aprendizado, construirmos um pouquinho mais no nosso dia a dia, da nossa melhoria interna, para que possamos atuar de uma maneira melhor nas nossas vidas, junto à nossa família, em qualquer lugar que estejamos, e dessa forma que nós possamos tornar o mundo um lugar cada vez melhor para podermos viver. Que as bênçãos do Cristo recaiam sobre todos neste momento. Que todos se sintam felizes, harmonizados e cheios de vida. Que assim seja. É isso aí. Então a gente começa aqui com o tema de hoje, né? A live do nosso Núcleo Espírita Eurípides Bassanufo, todas as quintas-feiras, né? A partir das 7 da noite, a gente tem esse encontro marcado. Você que está aí assistindo a gente pela primeira vez, aproveita para chamar um colega também, adicionar a página, né, do NEEB no Instagram e está participando aqui também das nossas lives. Bom, então já que a gente está falando de doença, a gente vai começar a falar sobre isso. É interessante, Sinara, a gente entender um pouco do conceito de doença, de saúde, a partir dessa agência mundial, né, que ela é a diretriz para toda a área da saúde no mundo, que é a Organização Mundial de Saúde, bem como a gente entender também um pouco do aspecto espiritual, né, da doença. Esse conceito, qual seria? Veja bem, primeiro agradecer, né, pela bela oração, e você falou assim duas palavras que a gente vai perceber, né, na reflexão dessa noite, que é o caminho, a síntese, de fato, para a compreensão do que seja a saúde. Você falou em harmonia e falou em paz, e a gente vai ver no próprio conceito, né, da saúde na visão espírita, que são palavras essenciais para a gente encontrar a nossa saúde como seres, né, integral que somos, espírito, né, mente, corpo e tudo isso que vai nos fazer um ser completo. Então, para a gente começar a compreender, né, o conceito, eu fui buscar primeiro na Organização Mundial da Saúde, né, porque é o que rege o nosso planeta, e ele diz o seguinte, ele vai definir saúde. Eu busquei os conceitos de saúde, para a gente compreender de fato, no decorrer, o que seja a doença. Então, a OMS define saúde como um estado completo de bem-estar físico, mental e social. Então, veja que eles colocam três aspectos. Não se refere apenas ao físico, a sua mente, né, o seu se relacionar com o meio ambiente. Então, tudo isso vai implicar na sua saúde. E ele prossegue dizendo que não é somente a ausência de afecções e enfermidades que vai implicar na saúde. Mas olhando na visão espírita, né, porque é a base dos nossos estudos, ele tem uma visão mais ampla. Além de ver o ser humano como
esse aspecto das emoções, da mente, né, do corpo físico, a sua relação com o meio em que você vive, né, ele te enxerga como alma, como ser espiritual. E no livro Consolador, Emmanuel, ele dá uma definição que não é só um olhar de Emmanuel, mas um olhar da visão espiritual. E ele coloca da seguinte forma, que no plano espiritual, a saúde é vista como a perfeita harmonia da alma. Por isso que eu falei, você colocou duas palavras na sua prece, palavras que ela retrata a saúde, né? Então, a plena harmonia da nossa alma. Mais adiante, Emmanuel, né, coloca na visão do plano espiritual, ele diz que muitas vezes é necessário, né, doenças, enfermidades, para que a gente possa alcançar essa harmonia da nossa alma. E aí a gente começa a analisar, né, quem de nós, em algum momento de nossas vidas, não adoecemos? Isso quer dizer que ainda estamos um pouquinho distante dessa harmonia, né, da nossa alma. Mas isso não quer dizer que todos nós estejamos no mesmo plano, né? Alguns adoecem mais, outros menos, né? Enfim, nós estamos aqui, como diz aquela Santo Agostinho, né? Do autoconhecimento, que a gente precisa se conhecer, à medida que a gente vai olhando, percebendo, né, as nossas fraquezas como ser humano, a gente pode ir caminhar em busca dessa saúde, dessa harmonia da nossa alma, né? Então, eu coloquei aqui saúde, porque sempre é bom a gente conversar falando palavras que não possa causar Positivo. impactos, né, positivas, né? Mas a gente vai agora, Cairo, vamos procurar conhecer melhor as causas, né? O que é que causa doença em nós, já que a gente precisa, né, nos conhecer para que a gente possa trabalhar as nossas emoções, para que possamos também, com isso, ter a paz, né? Essa harmonia interior. Sim. Com relação a isso, eu cheguei até a anotar alguns pontos aqui. Porque, assim, nós vivemos sobre leis naturais, né? As leis do universo, as leis criadas por Deus. Então, o universo ele evolui a cada segundo. Cada segundo o universo está evoluído. E o nosso planeta, por estar no universo, ele também está sob essa influência, sob a influência dessas leis. Então, a mesma força que faz com que uma semente germine, essa força também atua sobre nós, é isso? Então, assim, à medida que o homem evolui a sua consciência, ele vai percebendo melhor essas leis, conhecendo melhor essas leis, ao mesmo tempo que vai se aproximando também mais do Criador, à medida que ele vai se integrando melhor dentro dessas leis divinas, né? Ele não precisa ter uma religião, não precisa nem acreditar em Deus para estar sendo regido por essas leis. Mas aí você que está assistindo a gente pode estar perguntando, mas que leis são essas, né? Que tantas leis naturais são essas? Por exemplo, a gente tem a lei da gravidade. A gente não consegue sair por aí flutuando aqui no nosso planeta, né? Somos regidos por ela. Se eu pedir para cada um de vocês fechar as narinas, vocês não conseguem ficar por muito tempo. Nós não conseguimos ficar por muito tempo. Então, existe um mecanismo biológico também no qual nós somos regidos. A gente também não pode comer além da conta, porque senão a gente passa mal. Né? Então, no caso aí são exemplos de leis físicas. Perceba, a mulher ela precisa desenvolver o feto, o bebê, a criança durante 9 meses. Depois disso, o organismo precisa colocar para fora essa criança. Então, são leis que regem, né? Todo o nosso planeta, todo o nosso cosmos. E, no caso, eu estou falando de leis físicas aí, mas existem leis morais também. E o Livro dos Espíritos fala muito bem sobre isso. Temos lei de conservação, lei de destruição, lei do trabalho, lei de igualdade, lei de justiça, amor e caridade. Somos regidos, então, todos
por essas leis. E aí a gente tem a lei da evolução, né? O planeta Terra, todos nós, também estamos sob essa lei, a lei da evolução. Então, se o indivíduo está conectado, se ele está sintonizado, se ele está atento naturalmente com a divindade, cumprindo essas leis dentro do seu nível de consciência, então ele consegue ter, digamos assim, mais harmonia na sua vida. Mas, quando não, quando a gente fere essas leis, né, porque o mecanismo divino se utiliza meio que de uma pedagogia divina, viu, Sinara? A Sim. gente, quando sai, se distancia dessas leis por algum motivo, então essa pedagogia divina, já que tudo precisa evoluir, tudo é progresso no universo, ela dá um jeito da gente entrar na linha novamente, da gente se alinhar, né, com tudo que existe. E a partir daí é que surgem as doenças, as dores, os desequilíbrios, as crises, os conflitos, né, a partir desse desalinhamento do ser com as leis naturais, que na verdade só estão aí para que tudo siga harmoniosamente, para o nosso bem-estar, de fato. Né? Mas a nossa indisciplina, né, o jeito que a gente vai levando a vida, muitas vezes, faz com que a gente saia desse alinhamento. E aí vem justamente a consequência. Se você desarmoniza algo, você terá que vir harmonizar em algum momento. Esse processo de reharmonização é que vai trazer possivelmente, né, algum tipo de problema. Lembrando que esse não é o único mecanismo que a divindade utiliza para a nossa corrigenda, né? A dor, a doença e tal. A gente vai falar disso mais daqui a pouquinho. Então, deixa eu ver mais o que eu coloquei aqui para estar falando com vocês. E a gente pode perceber isso bastante, é que quando a gente está passando por um sofrimento, por um problema de saúde, por uma crise financeira, uma crise amorosa, uma decepção, cada um analise aí o momento que já passou por algo, né, desse tipo. O que acontece? Logo depois desse processo, a gente vai perceber que aquilo de fato aconteceu para que houvesse o quê? Uma modificação, um novo olhar sobre a vida, né? Para que você desse um passo a mais, para que você percebesse que algo que você estava realizando realmente precisava não acontecer mais e você seguisse adiante com um novo comportamento. Então é só a gente parar para analisar situações da vida da gente mesmo, coisas que nós passamos, experiências que tivemos, e a gente percebe que depois de um certo tempo, né, a gente vai parar, observar e olha, aquilo aconteceu e veja como as coisas modificaram, né? Veja o que isso acrescentou na minha vida, veja como eu era e como eu estou me comportando agora. Muitas vezes as pessoas falam assim, mas isso aconteceu e foi pior porque acabei tendo mais angústia, ou tendo mais, surgiu uma crise de ansiedade, uma depressão, uma coisa do tipo. Só que, na verdade, essas coisinhas estavam aí dentro. E a crise, a dor que aconteceu, justamente aflorou para que você viesse perceber isso, né, que foi revelado, e viesse justamente buscar caminhos para que você tratasse muitas vezes essas coisas que estão lá dentro, né, nas nossas questões inconscientes. Então, a pergunta que você fez foi justamente essa, né? Por que que nós Obrigada. ficamos doentes? E Emmanuel também ele vai dizer lá no Fonte Viva, né? A questão dessa mente nossa como fonte criadora. E o trecho dele é bem interessante. Ele fala assim, ó. Se te encontras enfermo, não acredites que a ação medicamentosa, através da boca ou dos poros, te possa restaurar integralmente. Ou seja, a gente sabe que a ação da medicina, da saúde, né, é fundamental nas nossas vidas, até porque as áreas da saúde estão cada vez mais chegando próximo desse conceito espiritual. Né? Aos pouquinhos, os profissionais dessa área estão levando em consideração as emoções, o campo mental, né? Como a própria Organização Mundial de Saúde prega. Alô. Então, cada vez mais, né, a gente percebe isso.
Então, isso é importante, a ação medicamentosa é importante, como ele diz aqui, o remédio que a gente toma pela boca, a injeção e tudo mais, só que ele fala aqui ó, que tudo isso muitas vezes não consegue restaurar integralmente, porque às vezes fica na superfície, na questão do sintoma, ou mesmo que cure fisicamente, mas o problema lá, a causa primária que deu origem àquilo no corpo, que está lá na alma, no cerne, né? A pessoa ainda não trabalhou. E muitas vezes aquilo passa e em outro momento retorna na vida da gente, né? Porque justamente essa questão interior aí não foi trabalhada. Então ele diz que a mente é criadora. A vida, pouco a pouco, plasma em todos os seus passos aquilo que a gente deseja. Então a gente precisa estar muito atento com aquilo que a gente pensa, com aquilo que a gente sente, aquilo que a gente está emanando, porque a gente vai criando isso, né, em torno da gente, e como a gente possui vários corpos, como a gente estudou aqui nas semanas atrás, então tudo isso vai sendo drenado para o corpo físico, né, e uma hora vai se manifestar. Se for algo positivo, ótimo, você vai ficar com a pele linda, mas se não, isso pode gerar algum tipo de problema de saúde, né. Ele diz que o comprimido ajuda, a injeção melhora, entretanto, nunca te esqueças de que os verdadeiros males procedem do coração. Né? Alma. Pois é. Isso. E aí a gente vai entender melhor, né, Sinara, como é que a gente faz, então, para regenerar essa saúde. Verdade, né? Pô, cara, tem uma coisa, né? Nós somos energia, né? E quando a energia dentro de nós está em descompasso, então ela vai emanar no corpo físico, né? Joana de Ângeles, ela explica isso muito bem, essa questão da energia relacionada à saúde. Já bem, como eu coloquei no início, né? Coloquei, né, uma citação do livro do Consolador, por Emmanuel, que a saúde é, na verdade, a harmonia da alma. E a gente compreende essa harmonia, né, da alma como a paz, né? A paz no nosso íntimo, ela está relacionada. E o apóstolo João, ele faz uma citação, uma colocação, né, de uma colocação de Jesus, em que ele diz que Jesus, né, antes, né, do martírio no Calvário, ele chamou os apóstolos e fez uma colocação belíssima que seja esse o caminho que a gente precisa compreender e caminhar, né? Ele diz: a minha paz vos dou, né? Eu até aqui, deixo-vos a paz, minha paz vos dou, não vou lá dar como o mundo dá. Então, olha como ele começa a fazer essa colocação, deixo-vos a paz. Então, a paz é o cerne da questão de toda a nossa vida. Porque, como ele disse, a harmonia vem da alma, vem da paz. Jesus não quis fazer essa transferência da paz dele para a humanidade, porque a paz, ela é intransferível, é uma conquista minha, sua, é uma conquista e esforço de cada um de nós. Né? Tem a questão do autoconhecimento, né? Conhecerás a verdade vos libertará. Então, como foi? Por que ele colocou isso? Então, a gente pode compreender que ele deixou, né, para nós um exemplo de vida. A paz, a conquista da paz dele, é que era para a gente compreender o exemplo mediante, né, toda a injustiça que estava sendo feita com ele, né? A sua morte. Ele era ser humano, ele sofria as dores da alma, a dor do corpo físico, o sofrimento, né, daquele momento. Ele tinha noção que seria um sofrimento muito, muito grande, porque ele passava por todo o processo que nós, seres humanos, né, passamos. Mas ele deixou esse exemplo para que a gente pudesse se comportar, ter na vida dele um guia, para que pudéssemos encontrar a paz. E ele ainda diz mais adiante, né, a paz que eu vos dou não é a paz que encontramos no mundo.
o que é que a gente vê? As pessoas hoje em dia, né, consideram viver no conflito, cada um querendo ser dono da verdade. Enfim, a gente vê, observa o mundo hoje em dia, que só leva ao mal-estar espiritual, à falta, exatamente, é o caminho contrário aos passos que Jesus deixou. A falta de harmonia. O exemplo dele, qual foi o exemplo para que nós pudéssemos encontrar paz? Naquele momento mártir de sua vida. Ele deixou o perdão, deixou a tolerância, né? Um exemplo de solidariedade, ele veio servir e não ser servido. Então, nós precisamos, na verdade, de tirar um pouco o foco de nossas vidas e olhar o meio em que nós vivemos, ao nosso redor. Quantas pessoas sofrem? Então, se a gente começar a observar o mundo à nossa volta, a gente vai perceber que somos pessoas, né, abençoadas. Então, precisamos mudar esse olhar, a forma de olhar a nossa vida e a vida do ser humano. Que, obviamente, que a gente sabe que somos pessoas imperfeitas e não vamos encontrar a paz verdadeira, a paz de Cristo. Ele era um ser sublime, né? E nós ainda estamos caminhando para a perfeição, para o aprendizado. Trazemos ainda mazelas, mas isso não quer dizer que possamos nos entregar, né? Não possamos observar dentro de nós o que é que ainda precisamos melhorar. E essa melhora a gente vai buscar aos poucos, e a gente encontra, sim, grandes momentos de paz em nossa vida. Né? É só saber caminhar. Tem uma passagem aqui do livro Fonte Viva, né? Você leu, que eu vou ler, é o último trecho, é a mensagem 45, né? Somente assim. 6h30, eu faço uma prece aqui, com Nanda, né? E engraçado, na hora que eu fui abrir, eu abri nessa prece. E no final eu falei, poxa, perfeito para a live de hoje. E no último parágrafo, né, da mensagem 46, um mestre diz o seguinte: o mestre foi claro em sua afirmação, que nossa atividade dentro da vida produza muito fruto de paz. Para a gente produzir paz e sabedoria, amor e esperança, fé e alegria, justiça e misericórdia. Quando ele fala em misericórdia, é exatamente nesse olhar que nós precisamos ter no outro, o olhar de empatia, de sentir, perceber a dor do outro. É isso que nós precisamos trabalhar dentro de nós. Em trabalho pessoal digno e constante, porquanto somente assim o Pai será por nós glorificado, e só nessa condição seremos discípulos do Mestre crucificado e redivivo. Então, aqui ele deixa os passos para a gente seguir. Né? Produzir, né? Trabalhar, né? A misericórdia, a alegria, a paz. Então, gente, a gente pode compreender que para a gente encontrar a paz, a gente precisa servir, né? Deixar o nosso egoísmo de lado. E nisso, e com o tempo, a gente vai encontrando a harmonia dentro de nós. Então, vamos seguir 100% os passos de Jesus? Claro que não. Mas buscamos essa paz dentro de nós. Né? E a gente vai conseguindo, aos poucos, encontrar essa paz. E ela resume no Evangelho segundo o Espiritismo, né, uma mensagem dos Espíritos, diz o seguinte, está no capítulo 17, a paz é fruto de transformação moral e do combate às más inclinações. Então, vamos trabalhar, né, cada um de nós, né, vamos buscar essa transformação
né? Que possamos ser pessoas mais saudáveis, né? E mesmo que a doença, eu vi algumas pessoas falando, né, comentando aí, a doença do corpo físico, mas que falta harmonia na alma. Quando a gente busca essa harmonia, a gente sabe lidar, mesmo que as doenças físicas elas apareçam. A gente vai ter a serenidade, a maturidade de compreender, né, que somos seres humanos suscetíveis a doenças ou não, né? E existe a lei de causa e efeito, né? Nós possamos que podemos não adquirir nessa vida, mas podemos trazer de outras vidas, né? E essa compreensão é que vai ajustando o nosso emocional e sabendo lidar, né, com as nossas vidas. Sim. E agora, Caio, tem uma frase que diz, ó, diga onde dói, descobrirá qual é o seu problema pessoal. É É verdade. ótimo, né? As doenças, né? É a Então, psicossomática, né? psicossomática, né? Então, vamos continuar aí um pouquinho falando, Caio, mas É, as doenças. pois é, a gente poderia até aprender as coisas da vida sem a dor. A gente pode, na verdade. Eu sempre digo que Deus, né, ele utiliza de todos os mecanismos através do amor, né, contigo, com a gente, É, mas quando a gente continua insistindo da maneira errada com as coisas, aí não tem jeito, né? A consequência maior é justamente a dor surgindo para nos chamar a atenção. Mas existem outros mecanismos, né? E a divindade, por ser maravilhosa, ela nos oportuniza esses outros mecanismos. É igual a criança com a mãe, por exemplo. A mãe diz para o bebê o tempo inteiro, para a criança, não colocar o dedo na tomada, fala amorosamente e tal, e chama atenção. Mas aí a criança, por curiosidade, aquela coisa, insiste, vai e coloca. Né? E aí, a partir daí, ela não vai colocar mais, porque passou pela experiência da dor, do sofrimento, sendo que poderia ter aprendido, né, de uma outra forma. Então, a dor ela vai meio que lapidando, né, a alma, lapidando essas questões mal resolvidas que a gente tem, que a gente vai acumulando ao longo da vida. E interessante você falar, porque a dor ela é uma sinalizadora, né? Ela vai dizer que tem alguma coisa errada com você. A princípio no campo físico, e aí a doença surge, que também é um grande sinal. E é justamente uma mensagem que está sendo endereçada a você. Nessa hora, quando você falou isso, eu lembro muito da medicina chinesa, que eu gosto de ler um pouquinho sobre isso. muito bom. E aí, a medicina chinesa, eles trabalham com 5 elementos que são chamados 5 movimentos, né? E aí, para cada movimento representado por um órgão e por uma víscera, existe um sentimento, uma emoção que, quando ela está desequilibrada, acaba afetando aquele sistema que o órgão é responsável, o sistema, no caso, de Uhum. meridianos. Né? Então, assim, a raiva, a mágoa, né, o ressentimento, você é muito raivoso, você acaba atacando o seu fígado e os meridianos do fígado. Assim como a preocupação excessiva, né, acaba trazendo problemas para o estômago e o baço pâncreas. Né? Então, gente muito preocupada, perceba que geralmente tem azia, né? E às vezes fica com enxaqueca, porque tem um meridiano do estômago que chega na cabeça. Né? Pessoas muito ansiosas, né? Aí já afeta a questão do coração e do intestino delgado. A tristeza já é mais para o pulmão e o intestino grosso, pessoas depressivas, melancólicas. Então, assim, é uma ciência milenar, né, mas que traz Muito esse interessante. enfoque, né, muito interessante para a gente entender como as emoções, como os sentimentos, eles estão altamente ligados com o nosso corpo físico. É como se fosse não, é uma matriz energética que ela alimenta todos esses órgãos, alimenta todo esse sistema. E aí, quando você tem uma emoção, você fere essa matriz, ela entra em desalinho, a energia vital que iria nutrir esse órgão, essa víscera, ou esse tecido, ou essa célula, fica bloqueada. E bloqueando, não chega
a energia necessária para que esse órgão se nutra, né? E aí acontece a disfunção, vem o desequilíbrio, gerando a doença, né? Claro que isso muitas vezes é a longo prazo, às vezes não, mas muitas vezes acontece a longo prazo. E é por isso que a gente precisa estar atento, né? Aquilo que a gente sente, aquilo que a gente pensa. Por isso que a nossa live é doença, um caminho para a cura, porque na verdade a doença ela vai estar te mostrando algo que você precisa repensar, que você precisa refazer na sua vida, né? Dizendo, ó, tem algo errado aí. Para, porque senão você vai entrar, seu sistema vai entrar em colapso totalmente. E aí é que você precisa estar se revendo, né? Tem outras questões também aqui que eu anotei também, da área até espiritualista, a doutrina espírita em alguns livros também cita, né? André Luiz gosta de falar muito disso também. Mas, por exemplo, ó, se você tem problemas familiares, excessos de responsabilidade pessoal, por exemplo, ou então excessos de responsabilidade profissional, familiar, dificuldades de estrutura de vida, isso ataca muito o nosso chakra básico. E aí, o que pode surgir muitas vezes? Desânimo de viver, problemas relacionados aos ossos, dor no nervo ciático, né? Então, coisas desse tipo podem estar acontecendo justamente por conta dessa energia que está desregulada, que o seu estado emocional fez com que desregulasse e chegasse até a região daquele órgão, né? Isso é muito interessante falar quando a gente estiver estudando chakras. Logo, logo eu vou estar fazendo, junto com o Beto, uma live sobre isso lá no Conectando Caminhos. Então já fica o convite também para todo mundo estar participando aí, para a gente estar entendendo melhor essa relação dos chakras com as nossas emoções, né? Bom, mas a casa espírita, ela traz, né, digamos assim, algumas diretrizes para auxiliar, né, a pessoa nessas questões emocionais, espirituais, né, mas justamente algo mais voltado para o atendimento fraterno, para um tratamento espiritual, possivelmente. Não é isso, Sinara? Sim, sim. Você falando aí, comentando, né, das doenças, né, é bom que todos nós possamos ler, né, buscar, porque nos ajuda a nos conhecer melhor as doenças É. que surgem, né? Eu sempre tive problema de garganta e tal, e eu sempre gostei de ler a respeito disso. E realmente, você quando começa a conhecer, você vê que as suas emoções estão assim relacionadas, né, com as doenças que surgem, porque é de dentro para fora, né? Porque somos energia. A energia está em energia é movimento. Então, se algo desandou lá dentro, então vai, né, mostrar, né, no corpo físico, olha, como você disse, né, acorde, vamos ficar atentos. Então, isso é um roteiro para que a gente possa, né, conhecer o nosso emocional para trabalhar e, a partir de então, evitar doenças, né? Como você falou, muitas vezes a dor, ela não é necessária, só é necessária quando, de fato, você não despertou, acordou para tal. Mas cada dia mais a gente está tendo esse conhecimento, né? Então é só a gente ter o cuidado com o nosso corpo e principalmente com o nosso emocional. E interessante, Sinara, é que mesmo assim, quando a doença não é de dentro para fora, por exemplo, uma doença infecto-contagiosa, né? Que ela vem de Sim, fora para dentro, mas quando essa sua emoção está bem trabalhada, essa sua energia está bem trabalhada, a chance, talvez, de você se contaminar seja menor, porque a sua imunidade vai estar mais elevada, né? com Justamente por conta certeza. desse emocional, dessa harmonia interna, né? Por isso que eu digo, medo é aliado da doença, né? E a Medo. gente pode adquirir? Pode. A gente pode adquirir, só que a doença ela vem de uma forma mais leve, mais branda, É, entendeu? Quando a gente isso. busca essa harmonia, esse equilíbrio nosso. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? Porque às vezes a gente está pensando em se preservar e, no entanto, está fazendo mal a nós mesmos. E você falou aí
do trabalho, do tratamento espiritual, né? E a gente vê hoje em dia que as casas espíritas, cada dia mais, o número de pessoas que recorrem, né, ao tratamento espiritual é bem grande, né? Por conta, né, do emocional, das doenças. E qual é a função, né, das casas espíritas? Primeiramente, acolher, né, esse indivíduo de forma amorosa, ouvir. E a casa espírita, ela não promete cura. Como eu disse, a cura é algo muito individual. Ela vai te auxiliar a equilibrar o seu emocional. Existe um tratamento na casa espírita? Sim, nós trabalhamos com passe. O que é o passe? É essa transmissão de energia. Então, nós vamos procurar deixar o indivíduo, esse irmão nosso, mais equilibrado emocionalmente. Nós vamos mostrar caminhos para ele percorrer, para ele se autodescobrir. E existem, claro, existe todo um aparato espiritual na nossa casa espírita e em toda casa religiosa, né? E conforme a vontade de Deus, né, em primeiro lugar, conforme a transformação moral daquele indivíduo, pode haver a cura sim. Eu li, até, não me lembro a fonte que eu li, mas eu li que desejamos a cura, porém a gente não trabalha para ser curado. Por quê? A verdadeira transformação é algo que exige renúncia. Né? E isso pouco queremos, na verdade, né? O mundo material ainda nos seduz muito. Então, por isso que na maioria das vezes não ocorre de fato a cura, porque é uma cura espiritual, né? De dentro para fora. Né? Para quando ocorre a cura no campo físico, primeiramente ocorreu a cura no seu perispírito. Então, existe toda essa relação. E o tratamento espiritual nas casas espíritas, ela vai te dirigir, né, com passes, com tratamentos, né, como eu mencionei, com água fluidificada. Então, existe todo um processo que, normalmente, o indivíduo que busca esse tratamento, ele, quando ele quer, de fato, melhorar, ele vai buscar sua transformação moral. Então, o primeiro objetivo do tratamento espiritual é o caminho que leva à transformação moral de cada indivíduo, né? E nós sempre acolhemos todos que buscam, né? Muitas vezes as Toda pessoas, elas querem uma cura imediata, né? um resultado, Algo né? assim, um resultado imediato. E a gente sabe que é um processo, porque até aquela doença se instalar ali, também foi um processo, muitas vezes de longos meses ou anos, né? E não é de uma hora para outra que as coisas acontecem assim também, né? E então E, precisa ser processual, até porque ela precisa compreender que ela faz parte do processo desse resultado, dessa não, e possível cura, né? depende, Acontecer primeiramente, da pessoa, da né? Do seu pessoa. querer, né? É, o querer Depende é muito importante e primordial, da pessoa. e dessa participação nesse autoconhecimento e na mudança de comportamento, né? Para que as coisas comecem a acontecer. Bom, então a gente já está aqui pertinho de terminar, né? Passa Vamos ver o que rápido, é que o né? pessoal passa rápido. Vamos ver o que é que o pessoal comentou aqui, quem foi chegando que eu não vi. Deixa eu descer aqui. Deixa eu ver onde é que a gente parou. Meu celular aqui está dando. Vamos lá, vou ver de onde eu consigo pegar. Então. Alfredo diz: a empatia é o que sempre devemos ter pelo outro, né? Se colocar no lugar do próximo. A Conduta misericórdia, né? fundamental. Conectando caminhos aqui, vou falando tema Maravigold, dando boa noite para o pessoal.
Mana dizendo, melhor seguir com a paz do que com a razão. Principalmente Sim, hoje em dia, em relação à paz, né? É melhor ser feliz do que ter razão, como se diz, né? Savinho, Catinha também. Boa noite, Catinha. Beijo para você. Conectando Caminhos disse, cura-se a alma e o indivíduo estará em perfeita harmonia. Tem mais aqui também. Amélia dizendo que... me perdi aqui. Desceu de muita gente aqui. Deixa eu ver, vamos lá. João falou verdade, Betinho, gostei. Ele disse ainda, sempre vejo a dor com esses olhos, o que eu posso aprender com ela ou então ensinar? Olha, é isso mesmo, né? É essa visão que a gente precisa ter. Vandinha também por aqui, dizendo boa noite, amados. Wanda! E o Feu Alfredo dizendo ainda assim, Sinara, misericórdia, essa live foi para mim hoje. E rindo. A Amélia ainda dizendo aqui, interessante, as influências emocionais nos sistemas. E Mana é a metafísica da saúde. Conectando caminhos, ainda dizendo, na verdade, nós somos a causa das nossas próprias doenças. Tudo parte da desarmonia emocional, energética, além dos nossos desregramentos diversos. É a lei de causa e efeito, né? O Conectando Caminhos falando da live chacral. E ainda comentando, sábado irei fazer, vai falar, o Conectando Caminhos vai falar no sábado agora sobre felicidade, né? As pessoas felizes adoecem menos, e quando adoecem, se curam mais rápido. Alegria, né? Frequência lá em cima, alegria, viu? E a alegria de coisas tão simples, né? Para a gente encontrar essa alegria. O João dizendo, a gente deve se resguardar, mas devemos evitar entrar na energia do medo e entrar na energia do amor e da gratidão. Gratidão, exatamente. O medo, ele adoece os rins, a coluna vertebral também. Vamos lá aqui. Conectando Caminhos ainda dizendo, lembrando que Jesus, quando curava, ele falava, vá e não voltes a pecar. Porém, grande parte voltava à doença porque não queria aderir à renúncia. Poucos foram que fizeram jus a isso, né? Eu me lembrei agora de um caso de uma cura de Jesus, né? Que Jesus, não me lembro da moléstia, mas curou uma pessoa, né? Um homem, e aí ele foi comemorar onde? No bordel. Logo em seguida, voltou a doença. Então, em seguida, a cura não voltes a pecar. Tá vendo? É isso. É isso mesmo. E Ilma também chegou por aqui. Beijo para você, Ilma. Vandinha mandando um abraço para a gente, Sinara. Tem também Elis Paine, né? Não sei se o pessoal ainda está aqui com a gente. A Bruna Amaral também. Então, beijos e abraços para todo mundo que participou, interagiu com a gente, né? Que a gente possa estar repensando sobre as nossas vidas, a nossa saúde emocional, mental, espiritual e, consequentemente, física, né? A partir dessa live de hoje. João disse que foi o paralítico de Cafarnaum. Foi um exemplo disso, Sinara. Foi, pronto. Sirlene também, dona Sirlene, a mãe de Beto, está aí ouvindo a gente e assistindo, né? Eu falo ouvindo porque eu estou acostumado com rádio. Está assistindo a gente. Beijo, dona Sirlene. Bom, então, daqui a pouquinho a gente está fechando aqui a nossa live. Vamos para a nossa prece final, então, Sinara. Vou convidar você para fazer a prece para encerrar a nossa live de hoje, tá bom? Antes de encerrar, agradecer a todos, né, pela participação, eu sempre digo, quando a gente faz uma live, nós vamos ser beneficiados, né? A gente vai trazer para as nossas claro, né? De uma forma ou outra vai nos favorecer, repensar, né? E hoje sobre saúde foi quem quer adoecer? Então vamos fechar os nossos olhos.
sentir a presença de Jesus entre as vidas, nos confortando. Gratidão, Mestre, por mais uma oportunidade, pela nossa reencarnação, pelo aprendizado, e neste momento, por todos aqueles que choram pela partida dos entes queridos, por aqueles que sofrem sofrem nos seus lares, de aflições, de medos, de filhos. Agradecemos pelas oportunidades, pelo alimento espiritual, pelo alimento. Gratidão, Deus, por tudo em nossas vidas. E que a tua luz ilumine as nossas vidas, mudando a nossa forma para nós mesmos, para o nosso próximo. Que os nossos sentimentos sejam mais generosos, compreensivos e afetuosos. Permaneça hoje e sempre. Assim seja. Assim seja. Um beijo. Então, beijo para todo mundo, gratidão Obrigada, pela participação Cairo. de vocês. Obrigado também, Sinara, por essa companhia maravilhosa, para a gente poder conversar sobre esse assunto. Aproveitar e mandar beijo aqui ainda para Isabel, né? Também para Catinha Pellegrini, vendo a gente, acho que lá de Itabuna, né? Amo vocês, ela disse, saudades dos nossos encontros com Jesus. Eu falei aqui já, Ilma, Wanda, João. João falando que é audiovisual, cara, é isso mesmo. Então, beijo para todo mundo. Gratidão, Wanda, gratidão a todos que participaram e estão com a gente aí ainda. Tá certo? Então, no sábado agora, Conectando Caminhos, às 7 da noite, falando sobre felicidade. Na semana que vem, live aqui no NEEB, hein? Mais uma para vocês a partir das 7 da noite. Também amamos todos vocês, viu? Beijo grande. Tchau, Sinara. Beijo, tchau, todo mundo. Boa noite. Boa noite. Tchau.